Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Num dos vídeos anteriores eu comentei sobre a estrutura da mente de acordo com Jung, e lá naquele vídeo especificamente eu falei sobre a sombra. Como lidar com a sombra, como compreender a sombra. Mas se você assistiu, você se lembra, eu mostrei que tem outros aspectos na mente, outros nomes lá dentro, e um desses nomes era justamente esse do vídeo de hoje, persona, que estava lá junto com o ego. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a persona, como que nós utilizamos diferentes personas na nossa vida, no nosso dia a dia, e o que a gente pode fazer para melhorar, vamos dizer assim, o uso dessas personas e também aceitar que essas personas existem e usar da melhor forma possível. Vamos começar? Lembrando rapidinho, então, se você não viu o vídeo anterior, como é que funciona a estrutura da mente de acordo com Jung. Para a gente que trabalha com arquétipos, símbolos, simbologia e todas essas coisas, é fundamental entender essa coisa, essa teoria do Jung, porque tudo surgiu a partir dela, ou melhor, ele sintetizou tudo isso e foi quem melhor explicou como é que funciona, como é que essas coisas são ligadas. Então, a gente tem o nosso self, que é a nossa expressão, o eu, né? Sou eu, sou você, nós estamos nos comunicando através do self, e esse self ele é influenciado por outros aspectos. No mundo exterior, nós temos o ego, que também, onde a gente também encontra a persona, ou as personas. E no interior, que seria o inconsciente, nós temos a sombra, onde temos outros aspectos chamados de ânimos e ânima, que vão ser falados em outro vídeo ainda. Mas hoje então o foco é a persona. O que são essas personas? Personas são máscaras. As máscaras que a gente usa em diferentes situações, em diferentes momentos. Eu aqui no vídeo, no Santuário Lunar, falando com vocês, estou usando uma máscara do Daniel do Santuário Lunar. Como eu falei naquele outro vídeo, se você acha que eu sou simpático, querido, brincalhão no dia a dia, não sou. Isso é uma persona criada para esse propósito. Quando eu desligo essa câmera e volto ao meu eu, ou seja, na verdade, eu estou voltando a uma outra persona, que sou eu fora da câmera. Quando eu vou estudar, eu estou colocando uma outra máscara, que é o de estudante. Quando eu vou trabalhar, eu estou vestindo uma outra máscara, que é de quem está trabalhando. Se você trabalha com público, principalmente, você sabe claramente o que é uma persona. Porque quando você fala em público, quando você interage com outras pessoas, você já não é mais aquela pessoa que não estava interagindo. Isso são personas, essas máscaras que vivem no nosso inconsciente. Mas de onde vêm essas personas? No nosso inconsciente, como eu falei naquele outro vídeo, na sombra temos o ânimos e ânima e tem mais um monte de coisa lá. Esse um monte de coisa se identifica com princípios. E esses princípios, eles têm características. De acordo com Jung, existe também uma outra coisa chamada inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, de alguma forma, o nosso inconsciente individual consegue se conectar e entender mensagens, símbolos e informações. Esse inconsciente coletivo, ele está por todo lugar. E seria essa a explicação para a gente ter tantas histórias, tantos mitos que se parecem em diferentes lugares do mundo, em diferentes tempos, com povos que nunca tiveram contato entre si. Seria essa a explicação. Então, nesse inconsciente coletivo, eu encontro essas informações que eu posso dar o nome de arquétipos, que são informações primordiais, e esses arquétipos, eles mandam outras informações que são absorvidas e sintetizadas, vamos dizer assim, numa máscara, numa persona. Então vamos dizer que eu precise agora, não sei, uma reunião com um chefe muito chato, que eu não consigo gostar desse chefe de jeito nenhum. Eu preciso ser sociável. Eu preciso manter uma postura, eu preciso conversar com ele de alguma forma que não seria o meu normal. Eu vou lá no meu inconsciente, busco essas informações, pego essa máscara, visto essa máscara, trago ela para o ego,
que vai compreender, vai traduzir essas informações do inconsciente para o consciente, e isso vai refletir no meu self. Então, quando eu vestir essa máscara da pessoa sociável que aguenta o chefe, eu vou estar traduzindo essas informações lá da sombra para uma máscara para o consciente, para o self, ou seja, do invisível para o visível. E a partir daí eu vou ficar vestindo essa máscara. A minha voz vai mudar, a minha postura vai mudar, as respostas que eu vou dar vão ser diferentes das que eu daria normalmente. Tudo vai mudar. E essas personas, elas existem para outras coisas também. Cada atividade, cada momento existe uma persona diferente dentro da gente. Saber trocar essas máscaras na hora certa, saber como utilizar o melhor de cada uma é fundamental para a gente entender a nossa própria mente. E quando a gente traz para a prática de magia, de bruxaria, isso também é fundamental. Você bruxo fazendo um ritual, está vestindo uma máscara, está usando uma persona que está ali dentro do seu inconsciente. E você precisa entender, você precisa aceitar essa persona. Ela tem, vamos dizer, poderes próprios, ela tem vontades próprias. E ao vestir a máscara, você incorpora esses poderes, você traz à tona essas características e esses poderes. Então, isso é a persona. Se você jogou Persona, o videogame, né? Persona é uma série de RPGs, você já viu como é que funciona isso numa forma simbólica. Toda a série é baseada no conceito de Jung. O jogo se chama Persona, os personagens, eles ativam personas, máscaras, e essas personas são simbolizadas através de seres místicos, deuses, deusas, seres de folclore e outros seres que habitam o inconsciente coletivo. Por exemplo, em Persona 3, que é talvez o mais popular da série, os personagens eles têm uma arma em que eles atiram na própria cabeça e que é chamada de trigger, de ativador. Ela rompe o consciente e o inconsciente. E nesse momento de rompimento, a persona que habita lá dentro é completamente liberada, sem limitações. Então surge Kali, surge Afrodite, surge Orfeu, surge qualquer persona que esteja ativa naquele momento. A partir desse momento em que a persona se manifesta completamente, todos os atributos do personagem são alterados. No caso do RPG, né? A vida, o HP, a estamina, sorte, a disposição, tudo muda. Ele é tomado por essa persona, ele libera o potencial dessa persona. E é isso que a gente faz no dia a dia. Claro que não dessa forma totalmente simbólica, mas a gente faz. Quando a gente entende essas personas que a gente tem e a gente libera o poder, o potencial dessas personas que já encontrou todas as informações necessárias no inconsciente, no nosso inconsciente, a gente ganha novas habilidades, novas resistências, uma flexibilidade muito maior. A Persona 5 é o melhor da série. Para a gente entender através de mitos, através de histórias, principalmente através de deusas, como as personas funcionam, vamos pegar Afrodite como exemplo. Quando a gente fala em Afrodite, qual a primeira coisa que vem à cabeça? É a deusa do amor. É a deusa da beleza. Mas Afrodite não se limita a isso. Ela tem esse lado do amor, ela tem o lado da beleza, mas ela também é totalmente da pá virada. Ela causa guerras, ela é totalmente impulsiva, ela é destrutiva. São personas. Na história, por exemplo, dela com Perséfone e Adonis, ela era apaixonada por Adonis. Ela queria Adonis só para ela. Então, deusa do amor, vamos dizer assim. Ela está ali totalmente envolvida com Adonis. Para, de certa forma, proteger Adonis, ela guarda Adonis e entrega para Perséfone no submundo e pede, né? Perséfone, cuida dele aí, porque o Ares não pode descobrir que ele existe. Só que Perséfone também se apaixona por Adonis. Então, quando Afrodite vai buscar Adonis de volta, Perséfone não quer entregar. Se a gente pensar numa forma bem simplista, a deusa do amor e da beleza, ela não ia revidar. Ela ia ser paz e amor, tipo, ok,
Mas não, ela tem a persona diferente dentro dela que sabe ou quer brigar pelo que quer. Então ela troca as máscaras e coloca uma máscara de uma Afrodite mais agressiva. Afrodite da guerra. Se a gente for buscar as raízes de Afrodite e outras coisas, a gente vai ver que ela vem, ou tem muita influência de Inanna, que Inanna era claramente amor e guerra. Quando a Afrodite veste a persona, ou ativa a persona da guerra, ela inicia uma guerra com Perséfone, inicia uma batalha, uma briga gigantesca com Perséfone, que leva a todos aqueles desdobramentos do fim de Adonis, vamos dizer assim. No vídeo da Perséfone eu contei essa história melhor. Outro exemplo que a gente tem bem claro de personas diferentes numa única deusa é Durga, a deusa indiana. Durga é uma deusa guerreira, a inacessível, ninguém toca, ela destrói tudo, ela venceu o maior demônio de todos, a maior assura de todos, sozinha. Ou seja, é uma guerreira, é violenta, é perigosa. Mas ao mesmo tempo, os devotos de Durga chamam ela por Ma Durga, Mãe Durga. Ao trocar essa persona de guerreira para a persona mãe, protetora, ela é quem protege os filhos e os devotos. Aquela coisa da guerreira ficou para lá, ficou de lado, voltou para o inconsciente. Está lá guardado, ela não descartou, só ficou de lado. No momento em que é necessário, ela tira a máscara, ela tira a persona de mãe protetora e põe a mãe guerreira. Então ela tem essa facilidade de trocar essas duas personas. Pensa na sua vida. Você também troca essas personas, você também troca essas máscaras constantemente. Então aquele vídeo que eu fiz semana passada sobre a sombra, o aspecto da sombra, como aceitar, está diretamente ligado a esse. Porque muitas características da sombra, quando a gente aceita e não briga com ela, a gente entende que ela é importante, acaba se tornando uma persona. Então, tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu detesto, tudo aquilo que eu tenho medo, pode acabar sendo útil numa máscara, numa persona. Quando for necessário, você pode ir lá, buscar essa máscara, colocar e utilizar a seu favor. Por isso é importante, voltando naquele vídeo, entender a sombra e aceitar a sombra, porque ela vai te ajudar uma hora ou outra através de uma persona. Então é isso, uma aula rápida sobre personas, espero que tenha clareado essas ideias sobre as máscaras que a gente usa no dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, eu faço o possível para responder todos os comentários. E até semana que vem. Muito obrigado e até o próximo.